Olá, tudo bem? Olá, como vai? Continuando os vídeos Curar Enfermos e Expulsar Demônios, nós vamos tratar de outros assuntos que inclui neste tema. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos e repita comigo. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez estamos ligados ao trono da Tua graça para buscar poder para a solução dos nossos problemas, para a solução dos problemas daqueles que Te amam. Porque sabemos, Pai querido, que o Senhor se agrada quando nós Te buscamos cobrando as Tuas promessas. Por Jesus. Amém. Bom, hoje os temas, o tema é o mesmo, mas tem pontos que a gente gostaria de falar. Por exemplo, aqui a gente percebe que muitas vezes o inimigo trabalha na vida das pessoas e as pessoas muitas vezes nem percebem e acham que isso é uma coisa natural, é uma coisa normal, que na verdade não influencia na vida da pessoa e na verdade o inimigo está bagunçando a vida da pessoa sem ela nem sequer perceber. Então, aqui tem umas situações que nós identificamos em alguns casos, que o irmão já ajudou, por exemplo, moças mais novas ou moças que só se relacionam com homem casado. Ou, por exemplo, homem adulto que só se relaciona se for com mulher muito mais jovem do que ela, do que ele, aliás. Ou vice-versa, que tem mulher também, mas bem mais velha, que só gosta dos bem mais jovens. Tem também a situação de homens, depois a gente vai citar cada assunto devagar, tem situações de homens que vão para as igrejas, principalmente evangélicas, para convencer as irmãs e destruir a vida dela, até que a hora que ele consegue o que ele quer, ele cai fora. E tem outra parte que é quando um homem, vamos supor, quando já aconteceu do irmão ajudar, homem de idade bem avançada e ter desejo sexual fora do comum, coisas assim, surreais. O irmão vai testemunhar sobre isso também. Então vamos por partes. Nem, por exemplo, essa história de moças que só conseguem se relacionar com homens casados. Isso é o que espiritualmente? Isso é um espírito de uma pombagira que usa essas pessoas para destruição, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. Não se engane. Tudo aquilo que causa desgosto, perdas, problemas, não vem de Deus. Jesus veio para nós termos vida em abundância. E esses demônios que agem nessa área, eles procuram induzir as pessoas, às vezes não é nem a pessoa nem é bonita. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conheci uma senhora que ela era uma mulher bonita, mas ela não tinha sorte assim no casamento. Uhum. E ela buscava ajuda com a gente. O marido dela trabalhava numa firma e, vamos dizer assim, uma firma era a moça e o homem, o irmão, sócio. E um dia ela chamou ele e falou para ele, fulano, ó, se você quiser fazer o que eu quero, a gente vai dar aumento para você e você vai progredir aqui com a gente. Se não, bom, moral da história, ela gostou dele e queria ter relação com ele. Uhum. Ele relutou, mas acabou cedendo. Mas o interessante é que ela prendeu ele de um jeito, ele dizia assim pra gente, a mulher dele era muito mais assim na cama do que ela. Mas ele, então ela vivia uma vida infeliz, ele queria mudar, mas não conseguia. Então, esse espírito imundo usou ela para cobiça e ele cedeu. Então, muitos casos como esse acontecem. Às vezes a pessoa não quer fazer certas coisas, mas quando ele está no poder do inimigo, ele faz. Então esse espírito usou essa mulher e fez ele. E ele, na realidade, ele não conseguia. Levou tempo para ele se libertar. E ele, quando a gente está sozinho, ele fala, irmão, eu não entendo.
A minha mulher é muito mais mulher na cama do que ela, e eu tenho que ficar nessa. Quer dizer, ele foi preso por ganância. O irmão já ajudou algum homem adulto que só gostava de mulher novinha, vamos dizer assim, jovem, até menor de idade? Sim, eu já vi, inclusive, ajudei uma família que o homem era assim, engenheiro, ganhava bem, ela também trabalhava, ganhava bem, só que ele tinha um negócio, ele chegava, ele não ia dormir, ele ia para a sala ver computador. E ela chamava ele dizia que estava ocupado. Ela chegou a ver ele, sim, com essas coisas de pornografia, menininhas e tal, e ele até se masturbava, quer dizer, não sobrava para ela. Sim. Moral da história, eles pediram ajuda, eu orei, mas eles não vigiaram. Nem ele, nem ela não vigiou. O que acabou? Acabou que separando, destruíram. O demônio veio e falou que estava na vida dele, porque eles queriam ele, entende? Queria destruir o casamento, a ponto dela ir na igreja na parte da manhã e na parte da tarde, e assim, para as lanchonetes, das lanchonetes ia para a balada, da balada ia para a cama com outros homens. Sim. Então não tem só, eu citei homem, mas não quer dizer que não tenha mulheres também, que o inimigo não trabalha nessa área. O inimigo vai trabalhar nos dois lados, tanto com o homem, tanto com a mulher. Não quer dizer que é só com o homem ou só com a mulher. Esse tipo de situação que a gente já viu, eu mesmo já vivenciei isso, de homens que vão na igreja para tentar só a destruição. Eles são usados pelo inimigo para ele se infiltra lá, ele conseguir desonrar, né, mulheres que estão às vezes até se guardando, ou até, por exemplo, são pessoas que, né, que estão buscando servir a Deus, mas enquanto ele não consegue isso, então eu sei que são instrumentos do Senhor, ou, aliás, instrumentos do diabo, mas eu gostaria que o irmão comentasse sobre isso. Na realidade, alguns casos, mas eu conheci uma pessoa e ele não era bonito, mas ele dizia que ele tinha prazer de ir na igreja, assim, para chegar nas irmãs, e aquela que desce moleza, ele resolvia. Quando ele conseguiu o que ele queria, ele ia para outra igreja. Quer dizer, era um instrumento do diabo, só de destruição mesmo. Entende? Então, isso é homem, é mulher. Conheço história também de mulher que destruiu lar, assim, entende? Sim. E outra pessoa que também era cristã e se envolveu, assim, ela se envolveu com o homem, destruiu o casamento. Sim. Entende? Então, o diabo, como Deus, ele quer se expressar. Cada um dá o que tem, não é? Sim. Cada um dá o que tem. Ele só tem essas coisas. Então, existe caças de demônios que trabalham nessa área, só para destruição. Agora, eu gostaria que o irmão falasse sobre aquele testemunho que o irmão ajudou, aquele senhor que já de idade bem avançada, e que ele, assim, era incontrolável o desejo sexual dele, e que o irmão foi lá e o irmão ajudou o casal, porque a mulher estava sofrendo, né, situações de humilhações mesmo. Gostaria que o irmão falasse sobre isso e como foi a sua atuação em relação a ser um instrumento na mão do Senhor para ajudá-los. Na realidade, o inimigo consegue, assim, mexer no metabolismo da pessoa. Então, ele pode, assim como Deus, dar desejo e tirar desejo. No caso dessa pessoa, por exemplo, ele já tinha 65 anos. Certo. Então, 65 anos para um homem, praticamente ele já está aposentando. Sim. Né? Como uma mulher, depois dos 40 e poucos anos, ela já está chega nos aposentando. 50 para frente, já começa a coisa a ficar complicada por conta do... Agora, um homem com 65 anos, 10 vezes na noite... É fora do comum, naturalmente. Muito fora do comum, porque ela chegou chorando na minha casa, queria falar comigo, mas estava com vergonha e tal. Eu chamei minha esposa e ela expôs, olha, ela morava assim
esses barracos feitos de madeirite. Então, não tinha forro, não tinha nada. E ela tinha filhas e filhos, mocinhos. Sim. E, normalmente, quando a pessoa vai ter certos momentos, vamos barulhos. dizer, barulho, tal, Ah. sejam gemidos, sejam, enfim, qualquer um percebe. E ela tinha vergonha por causa dos filhos. Só tinha um madeirite, assim, ainda aberto em cima. E ela procurava evitar. E ele começava, então, a xingar ela. Humilhar. Você é uma vagabunda, você deve ter um macho, que não sei o quê, não sei o quê. Tal. E quando foi um dia, ela resolveu, assim, botar um ponto. Vamos ver se ele aguenta mesmo. Foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ela já não aguentava mais, porque já estava ferido. Sim, estava ferindo. E ele queria. 10 vezes o cara queria. Então ela veio pedir ajuda. Eu chamei minha esposa, a gente foi junto, que tratar assim de intimidade, né? Sim. E chegou lá, e ele não era cristão, ela era cristã. Ele não era. E ele, então, eu cheguei, ele me recebeu, tal. A gente começou a conversar e eu fui franco com ele. Falei, senhor, eu vim aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Sua esposa foi na minha casa, queixou para mim, minha esposa, e a gente veio aqui falar com o senhor. E ela disse que 10 vezes ela cedeu para o senhor. E o senhor ainda queria mais, ainda começou a xingar. Ele baixou a cabeça. Falei, o senhor acha que é normal um homem na sua idade? Porque mesmo moço, se não tiver com o impulso assim do inimigo, tanto a mulher como o homem, porque o demônio não tem canseira. Ele não cansa. Ele não tem um corpo para se cansar, né? Exatamente. Ele não tem um corpo para se cansar. Aí ele baixou a cabeça, eu falei, se o senhor quiser, eu faço uma oração para o senhor ficar normal, tá bom? Ele consentiu. Eu repreendi aquilo. Passou um mês, ela disse, olha, num mês ele não me procurou nem uma vez. Voltou ao normal, não é uma coisa, estava completamente fora de controle. Porque na realidade, irmãos, acontece muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pode pensar. O inimigo trabalha na natureza, tanto na natureza por fora como na natureza humana. Ele aprendeu. Bom, terminamos o vídeo por aqui. Nós pedimos para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Pedido de orações e até sugestões de temas aqui embaixo, comentários, deixa aqui para nós. Também ajuda espiritual, deixa um e-mail para nós, tá no final do vídeo. Também, se precisar e quiser estudar a palavra de Deus mais profundamente, nós temos todos os sábados, das 15 às 18, nós fazemos um estudo mais aprofundado da palavra de Deus e você está convidado a estar conosco. Nós te agradecemos. Até aqui, até o próximo vídeo. Ao terminar, eu quero dar um conselho. Lembra, nem Deus, nem o diabo pode fazer nada na sua vida se você não quiser. Só que, por exemplo, se você quiser ficar neutro, não quiser se envolver, na realidade você já está fazendo a obra do diabo. E é lógico, Deus quer que você vença. Deus permite que as lutas venham, mas é para você buscar Ele, para Ele poder se manifestar. E o nome dele ser glorificado. Ser glorificado. Então, Deus não é como a gente, que se a pessoa nos procura 2 vezes com um assunto, a gente já fica meio, né? Sem paciência. Já Deus tem prazer em te servir. Mas o diabo também tem prazer em servir a pessoa. É só a pessoa querer. Então, lembra, você é soberano. É isso que te faz ser a semelhança de Deus. O poder de atrair ou repelir qualquer coisa. Amém. Até o próximo vídeo.